Neste painel vamos fundamentalmente tentar identificar, e por recurso a um perito, dinâmicas de eficiência na gestão do serviço de urgência, com tudo o que ele está associado e a ele se prende, e nesse sentido vamos ter connosco, e eu dou as boas-vindas ao nosso amigo Xavier Corbella, que é graduado em Medicina pela Universidade Autónoma de Barcelona, é especialista também em Medicina Interna. A Medicina Interna está na moda, não é? E muito bem, porque precisamos cada vez mais internistas e de espírito aberto, como é o caso do Luís, como é o caso do Xavier, é professor de Medicina, é o diretor de serviço do Departamento de Medicina do Belfast University Hospital em Barcelona e é também o secretário-geral da Federação Europeia de Medicina Interna, entre, naturalmente, outras competências e outros atributos que o Xavier tem. Portanto, como vê, é a pessoa mais que indicada para, nos próximos 30 minutos, partilhar connosco estes highlights de informação, posto que teremos um painel de comentadores. De maneira que, Xavier, por favor. Lo que voy a explicar es una primera experiencia de abordaje del colapso de urgencias desde la perspectiva que mi hospital, que es este hospital, Bellvitge Hospital, en los años 90 sufría, como todos los hospitales, es un problema universal. Evidentemente nadie se tiene que sentir culpable de que tiene las urgencias colapsadas, porque ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Y por tanto, nosotros sufríamos igual que vosotros el problema diario de no tener camas para el hospital, no tener ICU beds, no tener que suspender y cancelar intervenciones quirúrgicas y por tanto era un problema grave que queríamos abordar. Estas son la estadística del año 98. En aquel momento yo era un residente, un clínico, y pensaba que el hospital estaba enfermo. The sick hospital, ¿no? Tenía problemas igual que los pacientes, había que hacer un diagnóstico, un tratamiento, porque yo no podía atender a los pacientes en el pasillo, en el corredor, y por tanto veía que había más allá del médico, había problemas de la gestión y fue el motivo de ir a convertirme en administrador hospitalario. Esta era la imagen de aquel año, todo en blanco y negro para que sea un poco más tétrico. Y este era el número de pacientes que esperaban una cama libre por la mañana a las 8 en el servicio de urgencias. Nuestro hospital tiene en aquel momento 900 camas y teníamos cada día pues 50, 60, 70 pacientes cada mañana esperando una cama para subir upstairs, ¿no? Decidimos de alguna forma soñar, imaginar un día en que llegáramos al hospital y tuviéramos este corredor, este hallways vacío a las 8 de la mañana en urgencias, como esta imagen, y que tuviéramos toda la cirugía programada encabida en las camas, la fórmula perfecta, solucionar el problema de la espera en urgencias y a la vez mejorar el throughput del hospital. Para ello decidimos constituirnos en un equipo clínico y administrador para tener el mismo approach. Convencimos a clínicos y administradores a intentar ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro comprensivamente. Y empezamos por una primera premisa que era muy importante. Algo estábamos haciendo mal. Seguro que no todo es culpa nuestra, pero decidimos crear la teoría de la remota posibilidad. Entonces, ¿existe la remota posibilidad de que algo estemos haciendo mal nosotros? Porque siempre es la culpa de los demás, la culpa de la primaria, la culpa de los clínicos, la culpa de los gestores, la culpa de los políticos. Y desde este punto de vista también, en un método científico, revisar la literatura médica, porque este problema es común en Australia, en Canadá. Por tanto, ¿qué habían hecho los demás?
cuáles eran las medidas y estar dispuestos a hacer un new approach, una nueva manera de ver las cosas. Si hasta ahora priorizábamos la cirugía programada, pues a lo mejor teníamos que cambiar y priorizar la urgencia. Porque si yo le pregunto a mi vecino de mi casa qué paciente podría primero en una cama libre del hospital, si un paciente urgente o un paciente programado, diría el urgente, porque está más grave, porque necesita la cama mejor. ¿Por qué hacemos al revés? Primero colocamos la programada, the scheduled patients. ¿Por qué? Porque nos pagan mejor, porque nos pagan o porque tenemos la presión. Por tanto, estar dispuestos a este cambio. Y al revisar la literatura encontramos papers muy clarividentes, muy sencillos de abordar el problema, evidentemente desde un punto de vista conceptual, pero difíciles de aplicar. Este para mí es un referente, este es un paper que es un modelo conceptual de la saturación de los servicios de urgencias y que plantea el servicio de urgencias como si fuera este depósito con cualquier proceso, tiene un input, tiene un throughput y tiene un output y se puede abordar medidas de que es de cada uno de estos niveles. De hecho, en el paper pone diferentes cuestiones en cada uno de los puestos. Esto es la llegada, esto es el performance, el rendimiento, nuestra actividad en el servicio de urgencias y este es el output, la salida. De hecho, a mí me gustó este paper porque seguía el circuito de un paciente, la entrada, la actividad y la salida. Tenía una lógica de paciente como la Cleveland Clinic que tiene the patients first, ¿no? Y piensan en clave de paciente, qué es lo que él va viendo. Y por tanto es una forma muy ordenada de abordar las medidas. Cuando empezamos a pensar medidas, vimos que en el input están las dinámicas de demanda, las llegadas, las visitas, cómo vienen los pacientes. Y evidentemente esto tiene mucho que ver en el modelo de atención primaria que tenemos, porque teóricamente vienen desde la atención primaria. En el throughput están muchas cosas del propio hospital, muchas cosas que son nuestra responsabilidad de manejar desde la selección de pacientes, desde los espacios que nosotros destinamos, desde el tipo de profesionales, desde los turnos, los shifts, cómo trabajan, si trabajan por turnos, si trabajan continuados, el nivel de experiencia que tienen los médicos y las enfermeras, los protocolos, la variabilidad de la práctica clínica, los circuitos de laboratorio, de radiología, los consultants, si bajan a la urgencia rápido o no. Y ser conscientes también de que se pueden comparar los resultados, tanto de actividad como de calidad. Y en el output, normalmente está la salida hospitalaria, el ingreso con la falta de camas hospitalarias, o pone en cuestión cómo el hospital decide priorizar las camas libres, the operational procedures. Ellos tienen que pensar en cómo el hospital también tiene parte de su, no todo es un problema de recursos, también es un problema de funcionamiento. Cuando hablas con los profesionales en este Clinical Administrative Approach, los profesionales no quieren hablar del servicio de urgencias. Toda la culpa es o de la primaria o del drenaje de camas. La gente que trabaja en el servicio de urgencias es difícil que asuma su parte, ¿no? Y nosotros como administradores hospitalarios, como CEO del hospital, yo pensé que tenía que dar ejemplo a los colectivos de profesionales y asumir mi parte en primera instancia. Por tanto, asumí que era de alguna forma mi tarea ver cómo atacaba el input y cómo atacaba el output y luego dejar para un tercer nivel el throughput. En este sentido, apostamos por un modelo integrado de gestión y pedí a mis políticos
el que se creara un área integrada de gestión donde el manager tuviera competencias sobre la atención primaria y competencias sobre el hospital bajo un mismo equipo directivo. Y se me concedió este deseo, me convertí en el gerente territorial de la zona y luego abordar la salida como un problema interno de gestión. La llegada, el input, siempre es igual. Esto es una constante en toda la literatura y todos los hospitales. Los pacientes vienen de la misma manera. Esto es el número de pacientes, estas son las horas de cada día, las 8 de la mañana, las 8 de la mañana, y vienen de esta forma. Aquí van a comer, aquí se van a casa. Si hay partido de fútbol, se pone aquí más bajo y luego sube un poco dependiendo si has ganado o has perdido. Estos números tienen el valor de que en azul, aquí no se ve el número, en azul es 1990 y el amarillo es 2017. Son exactamente casi 30 años que la curva es exactamente la misma, con pequeñas variaciones. Si es domingo, la curva se desplaza una hora, se levantan más tarde. Si es lunes, la curva sube, muchos más pacientes. I don't like Mondays, como la canción. Si llueve mucho, baja la curva. Es predictible la demanda, absolutamente predictible. Pero podemos hacer poco. Esto es un huge effort to cambiar la primaria. Decidimos no actuar sobre la primaria, no actuar sobre el input y dedicarnos al output. Por tanto, nos dedicamos a pensar en el output. Teníamos esta situación, esto en inglés es awaiting for inpatient boarding, como en el aeropuerto, y tú ves que las camas se van cancelando, cancel it, y te quedas sin avión, y te quedas un día más en urgencias. Y es evidentemente un problema grave porque mayoritariamente son enfermos médicos, medical disorders. Esta es la imagen. Los pacientes programados vienen por una vía, los pacientes urgentes vienen por otra y compiten para el mismo recurso. Esto en inglés es el Inpatient Access Block. Está dificultado el ingreso y por la vía programada, que es la Surgical Waiting List, están los pacientes pendientes de cirugía en casa. Por la vía urgente están los medical patients, están esperando el embarque. Esto es quirúrgico, esto es médico, esto es un problema de tiempo, esto es peligroso. A ver. De hecho, estamos compitiendo por el mismo recurso, la cama hospitalaria, y competimos los programados contra los urgentes para la misma cama. De hecho, competimos los quirúrgicos contra los médicos. Y por tanto, por eso hay esta dysfunctional competition, ¿no? Porque hay dos intereses mezclados. Of course, la literatura médica dice que el colapso de los servicios de urgencias, el mayor factor determinante es la falta de camas. Y es porque también los ejecutivos, cuando estamos al frente, pensamos que, especialmente en Estados Unidos o en sitios donde se paga diferente la actividad quirúrgica de la médica, los pacientes médicos son menos rentables, less profitable, y los quirúrgicos son más rentables, son pacientes que no tienen muchos problemas, se operan un par de días, se van. Por tanto, aquí se me ha cambiado un poco esto acaba siendo un revolving door syndrome. Los pacientes entran, salen, y es lo que vivís todos cada día. Los crónicos pacientes se van tal. Porque los managers intentamos reducir las estancias hospitalarias, intentamos forzar las altas hospitalarias, pero estos pacientes, si no tienen suficiente tiempo, recursos, van entrando y saliendo. Los profesionales lo ven con un enorme pesimismo y, por tanto, decidimos ampliar nuestro programa, nuestro plan a 10 steps,
Uno era pensar que nos estábamos equivocando, revisión de la literatura, una nueva aproximación, pero un compromiso del equipo directivo del hospital, dar soporte financiero a las medidas que íbamos a aplicar, que la fuerza fuera multidisciplinar, que la intervención fuera multiintervención, una estrategia de comunicación a todo el hospital de que íbamos a cambiar los procedimientos, aplicarlo y evaluarlo. Básicamente lo que pensamos es que esta forma de venir es igual que una curva normal. Por tanto, si nosotros sabemos, al llegar al hospital a las 9 de la mañana, sabemos los pacientes que han venido desde la noche hasta las 9, podemos inferir, con el acúmulo de datos de muchos años, podemos inferir cuántos pacientes nos vendrán. Nosotros con 10 años de datos, en aquellos años, a finales del 90, inferíamos cada día la proporción de pacientes que vendrían. De hecho, todos los managers sabéis el número de urgencias que os vendrán cada día. Pues no cambia mucho, el lunes, el martes, puede cambiar de 5, 10, 15, 20 pacientes, pero al final son 300, o son 350, o son 250. Y sabéis perfectamente el porcentaje de pacientes que ingresan al hospital, que necesitan una cama, porque es un 10%, un 12%, depende de las especialidades. Por tanto, a priori sabemos el número de camas que necesitamos para la gente de urgencias. ¿Por qué no las damos desde el primer día, desde el primer momento? ¿Por qué no bloqueamos estas camas que sabemos que seguro vendrán y forzamos la programada a funcionar diferente? ¿Por qué atacamos siempre al servicio de urgencias? ¿Por qué siempre pensamos que tienen la culpa? Y en cambio, la culpa también es nuestra, de que nosotros sabemos la predicción de camas de urgencia que necesitamos, porque es absolutamente predictible. Por tanto, decidimos cambiar la filosofía del hospital y cada mañana hacer una round para asignar diferente las camas. A las 7 de la mañana hacíamos una primera ronda donde colocábamos en las camas que teníamos libres los ingresos del mismo día. Sabíamos la estadística del día anterior, programábamos el día y en una segunda ronda, cuando empiezan a venir las altas, colocamos todos los pacientes que necesitan salir de la UCI. A partir de aquí, nosotros sabíamos, por la dinámica del hospital y las medidas que aplicamos de preavisar las altas el día anterior, cuántas camas más o menos dispondríamos del día. A las 9 de la mañana juntábamos en la oficina del director médico a los máximos jefes de servicio, cirugía, medicina interna, traumatología, los general services, para que estuvieran abajo conscientes de la situación del hospital. No es un problema del management del hospital, es un problema de todo el hospital. Por tanto, los clínicos también tenían que estar abajo para ver qué era la situación del hospital. Y a partir de aquí, empezar a asignar prioritariamente a los pacientes de urgencias, y las negociaciones iban de la siguiente manera. Si mi jefe de urología tenía 5 pacientes programados para operar 5 próstatas y tenía 2 pacientes abajo pendiente de ingresar a urgencias, que lo había ingresado el urólogo de urgencia, yo a sus 3 altas le colocaba 2 urgencias de abajo y le quedaba solo una para el programado, pero tenía 5, por tanto le faltaban 4. Como él quiere operar, como que le gusta operar, como que a lo mejor eran sus propios pacientes del día suyo de quirófano, iba arriba al servicio y empezaba a dar 4 altas y generaba 4 camas para sus 4 programados de más. Bajó la estancia media, se activó, porque si la amenaza es el urgente no sirve. Que tienes 2 abajo pendientes de ingresar, que se esperen. Pero si la amenaza es el programado, es que no operarás al programado. Y es tu día de quirófano, porque al día siguiente es de otro, que también protesta. Entonces la amenaza fue cambiar la mentalidad. ¿Cómo dábamos las altas? ¿Cómo damos las altas? Seguimos todo el circuito de las altas. Aquí tenéis en verde, son los ingresos programados, en verde.
En azul, las altas, los pacientes que se marchan del hospital. En rojo, los ingresos de urgencias. En azul son... no, perdonad. El verde es el sumatorio de urgencias y programados. Los ingresos urgentes son el rojo. Los ingresos programados es el azul. En fin de semana no ingresan programados. Y el sumatorio son los ingresos totales, que es el verde, y las altas totales. Y estos son los pendientes de ingresar en urgencias sin cama. ¿Qué vemos aquí? Vemos que sigue unas dinámicas que son siempre más o menos las mismas. En fin de semana, yo puedo decir, este día un fin de semana, fin de semana, fin de semana, fin de semana. No hay programados, pero en cambio la urgencia va viniendo. El peor día es el lunes, que ingresan más. Por tanto, todo esto cuando lo juntas tiene esta forma. Esta es una semana tipo. Resulta que el lunes tenemos muchos pacientes que ingresan y pocas altas. Y el viernes tenemos muchas altas y pocos ingresos. Esto le denominamos la semana en orejas de gato. Porque van con el pie cambiado. Y siempre chocan. Entonces, nuestra labor fue convencer a los cirujanos, a los que podían decidir si ingresar o no un programado, a empezar a ajustar la programación a la realidad de las dinámicas de las altas. Es una tontería ingresar en viernes un esófago que va a estar 6 días o 7 días ingresado, porque sabes que va a consumir el fin de semana. ¿Por qué no lo ingresas en lunes y el viernes se va de alta? ¿Y por qué no el viernes reservamos para la cirugía de un día? Porque sabemos que va a haber más altas, etc. Sería ahora largo, pero vamos a continuar. Todo está descrito, muchas están descritas y otras escribimos nosotros. Otro concepto importante para los clínicos es que no todo es un problema de recursos, no todo es un problema de poner más camas, poner más personal. Muchas veces es este funcionamiento que hay que cambiar por parte de ellos y por parte nuestra como directivos. ¿Por qué los cirujanos fueron más hábiles en inventar la cirugía mayor ambulatoria? Por muchos motivos, pero básicamente porque les gusta operar, no les gusta tener los pacientes ingresados, porque les gusta de alguna forma librarse del paciente cuanto más rápido mejor, porque la administración sanitaria en aquel momento pagaba igual una cirugía mayor ambulatoria que una cirugía ingresada, por tanto el manager del hospital le interesaba ahorrar los costes de la noche, de la cena, de las enfermeras que estarían de noche, y por tanto en español decimos se juntó el hambre con las ganas de comer. Fue perfecto. ¿Por qué los médicos no han hecho esto? ¿Por qué los internal medicine doctors no han hecho el mismo esfuerzo? No han tenido esta necesidad, no tienen programada, no tienen necesidad de colocar pacientes de la lista de espera, solo viven de la urgencia y por tanto lo ven con pasividad. Pero los internistas pueden hacer este cambio también y por tanto nosotros forzamos a que, así como los pacientes quirúrgicos buscaron alternativas a no ingresar, a no utilizar las camas hospitalarias, ¿por qué no en la parte médica también hacemos la Major Ambulatory Medicine? Intentar que no ingrese el paciente, intentar tener dispositivos que eviten las estancias innecesarias, los consumos innecesarios de cama. Esta es una pequeña carta que escribimos para dejar el nombre. Luis siempre me quita el Major, Ambulatory Medicine directamente, porque es verdad que a veces el Major puede confundir, pero es Ambulatory Medicine. Y a partir de aquí decidimos crear toda una serie de alternativas que son hospitalización. Esto hablo hace de 25 años, 20 años. En aquel momento era muy novedoso, ahora no lo es y todos tenéis. Pero es una línea que yo quiero recordar que en aquel momento para nosotros fue un gran cambio. Hospitalización a domicilio, unidades de diagnóstico rápido, unidades de observación, unidades de corta estancia, unidades integradas con la atención primaria,
short stay units, todo un perfil diferente de unidades que cada una puede servir para un paciente diferente para atenderlo adecuadamente. Por tanto, los médicos no solo tenían que decidir clínicamente sobre un paciente qué hacer, sino que luego tenían que gestionar las opciones diferentes que podían para enviar a este paciente, no solo para ingresar al hospital, sino si tú tienes todo un abanico de soluciones, el médico de urgencias puede mandarlo a la unidad de diagnóstico rápido o al long-term care facilities o al hospital in the home, tiene muchas otras opciones. Bueno, esto se ha desconfigurado, pero esto es para decir que reduciendo los ingresos innecesarios también evitas estos reingresos. Disculpar. Esta es una opción que para medicina interna es atractiva. Esta figura que hemos puesto, este triángulo, es para que en solo las tres opciones, que es hospitalización, urgencias y atención primaria, poner en medio muchas otras opciones. El paciente que sale de alta del hospital y que vuelve a agudizarse solo puede volver a urgencias, pero si le ofreces programas de atención crónica integradas, con hospitales de día, con enfermeras que llaman, con capacidad de ir a su casa, intentas evitar que este circuito solo viva de la urgencia, solo vayan allí como único recurso. Todas estas alternativas intentan evitar estos circuitos. Si un paciente de atención primaria tiene una masa pulmonar, pero no es urgencia, es grave, pero no es urgencia, si puede ir a un hospital de día y no ir al emergency department, evitas esta visita innecesaria, ¿no? Esto lo publicamos en una revista, quedan 3 minutos, voy más rápido. Es difícil publicar esto porque no hay revistas que acepten este tipo de trabajos, no son trials, no son comparativos, no son doble ciegos, son intervenciones que te las tienes que creer. Pero nosotros al final encontramos una revista que es muy propia, que es Journal of Hospital Administration, y lo enviamos allá. Y esta evolución con el morning, con todo el mundo aquí consciente, con esta gestión diferente, centralizada de las camas, no son camas de los médicos, son camas del hospital, con las unidades alternativas, con la hospitalización domiciliaria, todo esto puesto con los años, progresivamente el colapso de urgencias de los pendientes de ingresar fue bajando. Estos son 4 años de trabajo, estos son 4 años, no es en un día. Pero conseguimos el sueño, llegábamos al hospital sin pendientes de ingresar. Este equipo directivo nos marchamos a otros hospitales y esto fue nuestro error en el sentido de que no dejamos, nuestro liderazgo era fuerte, pero no dejamos incorporado en el hospital esta cultura. Fue error nuestro de que te vas del equipo y aquellos como si no hubiera pasado nada. Vuelve la tendencia otra vez. Y nos volvieron a llamar para volver. Y volvimos a bajar. Saludamos y somos los mismos. Ya vale, funcionaron, ¿no? Las camas del hospital se mantuvieron estables. Los ingresos pendientes, o sea, la proporción de ingresos de urgencias que eran más o menos los mismos. La estancia media progresivamente fue bajando y el throughput del hospital fue aumentando. Estas son la cirugía programada, está en rojo la urgente y el global. Voy acabando, que me queda 1 minuto y medio. Este era el sueño. Hay mucha literatura sobre el overcrowding, hay mucha literatura de opciones, por tanto hay que seguir. Los cambios vienen y siguen. Esta es una imagen de un glaciar, crecimientos urbanos, sequías, los nuevos problemas que tenemos como sociedad. Tenemos que afrontarlos y a nivel médico, como se ha visto pues también en la charla previa, tenemos ahora un problema grave de envejecimiento, un problema grave de cronicidad, un problema grave de multimorbilidad, un problema grave social, y esto es éxito de innovación y de nuevas drogas, al final nuevos tratamientos, pero la esperanza de vida va aumentando y por tanto el aumento de la demanda y de los costes van creciendo. Estas son la expectativa de vida, cómo ha cambiado, estos son hace 20 años, todos los países han aumentado la expectativa de vida. Cuando vino la crisis, nosotros tuvimos esta colisión hace pues, los mismos años que vosotros. La reducción de los budgets fue tremenda, aquí está Portugal con estas reducciones del presupuesto global, España.
También la reducción es especialmente importante en el ámbito hospitalario. El número de camas hospitalarias se ha reducido en todos los países de Europa. En gris está es el año 2000, en azul es en el año 2014. Por tanto, el recurso cama cada vez será más caro, más difícil, y hay que seguir pensando en alternativas a este ingreso. Nosotros creemos en este modelo que es más integrado, donde la solución de las urgencias pasa por también hacer reformas importantes en el sistema, tanto en la parte hospitalaria como en previa care y sobre todo long term care. Como ha dicho Luis, sois un país que tenéis muy poco long term care, que es este azul. España tiene pero fijaros que hay países que tienen mucho más. Y por tanto nosotros, ya termino, como internistas, queremos seguir siendo médicos hospitalarios. Desde la EFIM, desde la europea, estamos cambiando la mentalidad de los internistas para que asuman más esta parte de gestión, forzar la ambulatory medicine para evitar ingresos innecesarios, colaborar con primaria en pathways, en programas estructurados de seguimiento de crónicos que eviten que vayan a urgencias, adelantarnos, creer en que en el long term está parte de la solución y sobre todo esta integración social y sanitaria. Tenemos ahora un estudio de 7 millones de catalanes en Barcelona, donde se ve que dependiendo del nivel de ingresos económicos, utilizas una vía o otra, utilizas urgencias o no, y sobre todo que los resultados de salud dependen enormemente de estas circunstancias sociales que tienes. Por tanto, para acabar, decir que no olvidemos que la urgencia tiene estas tres partes, que esta es una parte muy importante que los médicos y enfermeras de urgencias tienen que abordar, pero que nosotros como directivos tenemos otras responsabilidades y que vamos, esta es la última, que vamos a una colaboración necesaria, clinical administrator y politicians, porque tenemos que estar todos juntos. Tenemos que movernos de esta obsesión de ingresar, de pagar ingresos, de cuantificar volúmenes de visitas hacia una medicina más ambulatoria. Vigilar mucho las transitions of care, cuando damos de alta, asegurar que estas visitas, estos teléfonos, ayudan a retener el paciente en la comunidad. Integrar primaria y hospital, desde mi punto de vista, ir hacia una atención integrada y, sobre todo, juntar salud y social, que están enormemente ligadas. Problemas sociales condicionan enfermedades y enfermedades crónicas condicionan problemas sociales, y pasar de una volume-based to a value-based. Por tanto, muchas gracias y abierto a las preguntas. Naturalmente, há várias ilações a retirar desta magnífica apresentação, desde soluções alternativas, desde esta conjugação entre aquilo que é a programação dos serviços e aquilo que é o serviço de urgência, a procura mais desordenada. Mas como o Xavier bem evidenciou, a procura não é desordenada. Nós sabemos exatamente, porque há um historial de dados, como tu disseste, sabemos exatamente em cada hora qual é a expectativa de número de doentes. Portanto, isto também, por parte das direções, requer um grande esforço, não será tão grande quanto isso, mas de adequação entre aquilo que é a demanda e aquilo que é a oferta de recursos, nomeadamente humanos. Por conseguinte, eu ia começar pelo António Dias Alves. Meu caro António, nesta apresentação e com a larga experiência de gestor hospitalar, aos mais diversos níveis que tens tido, que 3 ideias de força é que podes levar daqui para o teu hospital? Eu retive 3 ideias base. Nós temos sempre que fazer uma abordagem sistémica, isto é, isto raramente é um segmento ou um serviço que está em causa, só é muito mais do que isso. O segundo foi a necessidade de orientar para o doente e para as suas necessidades específicas, que são todos doentes diferentes, e de atuar na procura de valor em saúde. Gostei bastante de ver aqui a preocupação numa orientação para obter resultados, para procurar alternativas que sejam igualmente eficazes, mas que permitam menos desperdício, menos tempo até obter resultados, etc. A terceira ideia-chave, que eu acho que é muito importante e que nós, em Portugal, estamos um pouco desatentos relativamente a isso, é que nós precisamos desesperadamente de ter integração de cuidados
de saúde e cuidados sociais. Isto deve-se à emergência demográfica, a percentagem de muito idosos, mas deve-se também à evolução da doença crónica e à prevalência de um conjunto de doenças no mesmo indivíduo. E, no que diz respeito a Portugal, a minha interpretação é que nesta área nós estamos muito mal, pouca estruturação ou nenhuma estruturação. E, portanto, eu acho que há aqui coisas que se impõem sob o ponto de vista de sistema de saúde. Eu diria, e gostava de ter aqui uma perspectiva positiva, eu acho que o SNS tem um bom desempenho, considerando os recursos que lhe são atribuídos e tendo em conta a evolução recente que houve na demografia, nas expectativas das pessoas e na própria tecnologia e no custo que ela representa. Relativamente aos nossos hospitais, nós, integrados no grupo de reforma hospitalar, apresentámos há mais ou menos há um ano um pequeno trabalho em que justamente a nossa conclusão foi que o serviço de urgência precisava deixar de ser um banco, como tem sido, onde tudo desagua, tanto os problemas do sistema de saúde como os problemas de resposta pontual em algumas atividades, como também os casos sociais, da pobreza, dos sem-abrigo, etc. E que o SU tem problemas que são problemas próprios, eu diria, de dotação, de recursos, seja pessoas, seja meios de diagnóstico, problemas de organização e gestão, tem problemas também de procura. A procura é nitidamente excessiva e isso tem que ser tratado, obtendo respostas para esta procura excessiva que não precisa de cuidados urgentes e emergentes. Tem que haver mais articulação a montante com os outros serviços. Temos alguns problemas de coordenação interna e drenagem do internamento e falta-nos mais articulação com serviços de saúde e serviços sociais à alta. Nós, o que pensamos que pode ser feito é seguir as recomendações de um grupo de peritos que temos cá. Estiveram a trabalhar connosco pessoas de grande nível, como é o caso do professor Artur Paiva, do próprio bastonário da Ordem dos Médicos, vários que são diretores clínicos de hospitais e diretores de serviços de urgência com larga experiência, e concluímos que a abordagem tinha que ser realmente uma abordagem sistémica, portanto, a montante no próprio processo, dos processos do serviço de urgência e ajusante, e nós recomendávamos que fosse uma abordagem experimental, por projeto, tendo em conta a realidade concreta de cada hospital e as suas capacidades e as necessidades. Acima de tudo, a apresentação do Xavier fez-me um bocadinho sentir acompanhada. Aquilo que parece que é o problema do Centro Hospitalar Lisboa Central, particularmente nesta altura em que ainda estamos muito num pico de procura maior na urgência e de dificuldades também de escoamento dos serviços. De repente, o primeiro slide que diz, bem, nos anos 90 isto acontecia. Estamos em que ano? Ok, isto continua a acontecer, pelo menos por lá, com uma série de esforços que vão sendo desenvolvidos e, portanto, que se calhar conseguimos tirar as tais 200 e tal da urgência, hoje não caberiam lá e teríamos já uma série de coisas. Nos últimos anos, nós fomos evoluindo nas respostas e, de alguma forma, no planeamento de resposta àquilo que é a previsibilidade da urgência. Uma dos entraves, provavelmente, que vamos percebendo nos serviços de urgência tem muito que ver com, afinal, para que é que serve o serviço de urgência? O serviço de urgência é um serviço em continuidade dos outros serviços todos e, portanto, no fundo, cada uma das unidades tem ali, também é responsável pelos doentes que estão ali alocados, ou aquilo é deles, eles vão de responder, assim como os outros, quer dizer, são eles que precisam. Aquilo que foi o trabalho do Xavier de dizer, bem, te chamamos todos cá e dizer assim, você é responsável por estes, e portanto vai ter que resolver isto também. Portanto, no fundo, torna aqui o serviço de urgência como um serviço em continuidade e, portanto, nós naturalmente vamos sendo responsável dos outros todos. No fundo, o serviço de urgência é um cliente
o serviço de urgência é um fornecedor, como é que nós o encaramos por aqui? A partilha do objetivo do serviço de urgência, que no Centro Hospitalar Lisboa Central serve muitas vezes também para dar respostas internas, não sendo isto pacífico, nem para o serviço de urgência, nem para os serviços de fora, mas efetivamente na prática isto acontece, cria uma série de entropias aparentemente no sistema que fazem com que há percursos que não estão aliados. Os serviços de urgência foram tidos no tempo como aqueles que são para dar resposta às grandes emergências. E isto nós temos aliado. Até temos uma coisa de vias verdes, dos quais nos dão, nós sabemos exatamente por onde é que o doente entra, como é que sai, quantos minutos para onde. Isto não está oleado para o resto das outras situações que nós sabemos que vão acontecendo. E são estas que acabam por criar os entupimentos nos serviços de urgência. E, portanto, no fundo, não sei se nós não temos aqui um desafio para ter em conta, que é como é que nós respondemos também a estas situações que não consideramos emergentes. O discurso de que os doentes vão indevidamente ao serviço de urgência é um discurso que nós temos de há muito, teremos muito para fazer em questões de literacia para que efetivamente não vão, mas não é nisto que nós temos que, no dia-a-dia, responder enquanto hospital. Nós vamos ter que responder, perceber como é que respondemos a estes que sentiram, em determinada altura, que precisavam de lá ir ou que era ali a melhor resposta. E, portanto, há aqui alguma volta para dar por aqui. O desafio grande, e reunida com as equipas de urgência, é da comunicação dentro da equipa, como é que nós nos entendemos, como é que nós organizamos as respostas, e dentro da organização para outros serviços, como é que os fazemos, como é que nós fazemos crer ou como é que nós fazemos entender qual é a vivência do serviço de urgência, quais são as dificuldades que têm, e o vice-versa, no fundo, para acertar as orelhas do gato, para ver se efetivamente caminhamos todos ao mesmo ritmo. A ambulatorização é, de certo, uma necessidade e que nos vai trazer muitas respostas. Nós estamos a caminhar por aí, a caminhar agora nas hospitalizações em casa, enfim, a começar um percurso. Tudo o que é novo cria-nos imensas indefinições e cria-nos aqui algumas angústias, mas haveremos de chegar lá. Mas vai-nos criar outra coisa, que é nós andamos durante os últimos anos a reduzir demoras médias, e hoje temos muita dificuldade em reduzir as demoras médias que temos. Nós fomos retirando os internamentos de um dia, de 2 dias para fazer qualquer coisa, e vamos ficando nos internamentos com os doentes efetivamente mais complexos. Portanto, isto há de haver um dia em que não vamos conseguir descer esta demora média, tendencialmente aumentará. Portanto, esta é a percepção que nós temos. Os nossos doentes também têm rostos, não a Maria, são aqueles que o Dr. Luís Campos também falou, mas têm cada vez mais rugas. Claramente são pessoas cada vez mais velhas. Nós, em 4 episódios por dia, uma pessoa tem mais de 65 anos, em 18 episódios por dia, uma tem mais de 85. E agora, em janeiro, fevereiro, e isso vem confirmar o que se viu no barómetro, da primeira para a segunda vez, há mais internamentos de pessoas mais velhas. Eu acho que claramente este momento único da civilização, da humanidade, que é termos tanta gente mais velha, está a ter muito reflexo. Eles são cada vez mais idosos e vão cada vez mais às urgências, quer por uma grande percentagem por situações agudas, outra maior percentagem ainda por agudização de situações crónicas. E depois chegam com toda a destruturação social, também já falada, e com um inibidor duplo da saúde, que é a solidão. E essa solidão reflete-se, de facto, na forma como eles vêm não tratados, não acompanhados fisicamente e psicologicamente pela falta de afeto, pela relação afetiva. Portanto, chegam mais deprimidos. E perante esta sobrelotação, nós também... Desculpe interromper.
face a este conjunto de alternativas que o Sim, Xavier aqui nos exatamente. apresentou? E eu vou sistematicamente dizer Como é o que é que que vê nós isto na fizemos. realidade? Eu vou dar as nossas experiências. E claramente nós vamos numa política que foi um bocadinho falada até pelo Dr. Dias Alves, que é pequenos projetos. Como dizia alguém, as boas práticas não gostam necessariamente de viajar. A cultura importa muito, não é? O que corre bem num sítio não corre necessariamente de forma igual no outro. E, portanto, temos que olhar para o que temos e tentar fazer alguma coisa com isso. E nós, utilizando este quadro conceptual apresentado pelo Xavier, neste quadro conceptual, tentámos atuar naquilo que nós podemos fazer, que não podemos eliminar as entradas, podemos geri-las, tentámos atuar naquilo que é o tempo de permanência, o que é que podemos fazer que depende só de nós, como dizia, e o que é que podemos fazer nas saídas. Para isto, porque nós temos uma coisa que é uma consciência plena. De facto, o que nós estamos a oferecer não está a corresponder àquilo que são as necessidades da população, porque temos as urgências cheias de macas, porque temos as pessoas a reclamar, porque temos reclamações de utentes, de familiares, de profissionais. Portanto, claramente não estamos a fazer bem. E, portanto, a sensação que dá é aquela coisa que dizia o Essa de Queiroz, a civilização ficava-nos curta nas mangas. Esta urgência também nos fica curta, não é? Nós não estamos... É um fato que não está a vestir aquilo que são as necessidades. E então, tentámos atuar naquilo que era antes. Não podemos fazer muita coisa, porque outra coisa, o nosso orçamento não fica só curto nas mangas, fica curto nas pernas, aperta-nos bastante, é uns números abaixo das nossas necessidades, então tivemos que procurar alternativas de financiamento. E fizemos projetos, durante o ano de 2016 candidatámos, tivemos os resultados em 2017, vamos poder aplicá-los em 2018. E o meu tempo está a acabar e agora vou ser muito rápida, mas eu vou ter que dizer quais são os meus projetos. Então, minuto e 3 segundos. Candidatámos ao programa de incentivos da integração de cuidados e valorização dos percursos da CSS, que parecia algo muito estruturante e que depois ficou assim muito escondido no contrato de programa e muito escondido no tempo, mas que foi fundamental para pôr as equipas a mexer e para dar força a fazer pequenos projetos. Portanto, antes, temos projetos de telemonitorização cardíaca, portanto, para evitar que os doentes venham à urgência, temos um projeto de uma unidade de cuidados domiciliários, quer na área da ortopedia, quer na área dos cuidados paliativos. Tentar evitar que entrem, tentar evitar internamentos que possam ser evitados. Depois, naquilo que é como é que nós diminuímos o tempo de permanência. Tentámos... equipas dedicadas, mas não tivemos ainda grande sucesso. Temos alguns internistas contratados exclusivamente para a urgência, mas não é representativo. Candidatámos um projeto SAMA e tivemos também financiamento, vamos iniciá-lo agora em 2018, para fazer reengenharia de processos, tentar utilizar a metodologia Lean na urgência, tentar perceber, a melhorar a comunicação, a coordenação das equipas, tentar introduzir tecnologia, localização de doentes, gerir estoques, gerir recursos humanos em função dos fluxos da procura, portanto, também atuar nessa área. Nas saídas temos mais dificuldade. Internamentos, aí esbarramos com uma cultura, portanto, ao contrário do que o Xavier apresentou, não conseguimos atuamos no meio, temos mais projetos no meio, porque se calhar a nossa cultura, o serviço de urgências está mais, se calhar não é assim tão enteado dos deuses, não é? Conseguiu mobilizar, temos mais dificuldade em fazer gestão centralizada de Câmara. O drama das urgências é que, ao mesmo tempo, é o espelho das disfunções que se passam no sistema de saúde, a montante, a jusante, dentro do próprio sistema, e das próprias carências do sistema. E, portanto, nós não temos uma solução apenas, tem que ter várias soluções. Por outro lado, é que, apesar de tudo, resolve o problema às pessoas. Porque as pessoas deixavam de ir lá. Ao contrário do Xavier, que, de facto, ignorou o que se passa à montante, nós não podemos ignorar o que se passa à montante. Nós somos o país da Europa que tem mais idas à urgência por 100 habitantes. 70 doentes vão ao serviço de urgência em cada 100 habitantes. Nós não podemos ignorar isto. E 50% não precisavam de ir lá. Portanto, isto é uma coisa que nós temos que encarar.
não sabemos exatamente porque é que isto se passa. Pode ser por razões de conveniência, porque está aberto, porque tem especialistas, porque tem exames, porque está próximo, não sei o quê. Pode ser um fenómeno cultural. Eu nunca vi nenhum país onde os centros comerciais tenham tanto sucesso como em Portugal. Talvez essa seja a razão porque é que estas clínicas privadas e hospitais privados que têm cuidados primários, especialistas, exames, se têm expandido tanto. Mas, portanto, essa é uma possibilidade. Falta de alternativas, e aqui diz-se, não, é o déficit de cuidados primários, e há esta mitificação de que o problema é dos cuidados primários, melhorando os cuidados primários, melhora-se as urgências. Isso não pode ser verdade. Se nós virmos o afluxo às urgências, nos últimos 10 anos é como em Portugal. Não mudou nada. Tem-se mantido igual. Se olharem para o número de médicos de família, é assim. Portanto, depois dizem, não, o problema não é o número de médicos de família, é o acesso aos cuidados primários. E, portanto, as USFs são melhores, as UCSPs são piores, as pessoas... Bom, se vocês olharem para o crescimento das USFs, é assim. E as urgências, é assim. Portanto, ou seja, algumas das medidas que nós temos feito não têm tido impacto. Portanto, o problema está noutra área, ou na capacidade de resolutividade dos cuidados primários, ou nesta separação completa de cuidados primários e hospitais. Mas o Xavier chamou a atenção para outra coisa que é muito importante, que é a responsabilidade do hospital. E, portanto, a gente diz, o problema é só dos cuidados primários. Não. O hospital tem responsabilidade não só na retirada de doentes da urgência, mas também na retirada de doentes do serviço de urgência. E, portanto, este conceito da medicina ambulatória, para nós, é um conceito fundamental que nós temos, é a nossa bandeira. Neste momento, em Portugal, mesmo a nível europeu, estamos a tentar puxar este tema, que é o quê? Fornecer alternativas, conforme é o objetivo às urgências e ao internamento. Hospitalização domiciliária é fundamental. Não é a solução milagrosa, mas há aqui uma percentagem, 10%, 20%, não sabemos exatamente quanto, não tem que ficar no hospital. Se houver cuidador, pode ser cuidado em casa. Unidades de diagnóstico rápido, outra solução. Muitas vezes nós internamos doentes com adenopatias, com hepatosplenomegália, com síndrome febril interminado, porque precisamos, suspeita de um tumor, precisamos de diagnóstico rápido, não têm que ser internados. Podem ficar numa unidade de diagnóstico rápido. Hospitais de dia. Portanto, temos que aproveitar melhor os hospitais de dia para darmos altas mais rápidas e para evitar internamentos de outros doentes. Ou seja, nós temos que criar aqui uma diversidade de soluções para públicos diversos que consigam criar alternativas ao internamento e alternativas à urgência. Mas, por favor, não criem unidades autónomas, não criem mais capelinhas. Quanto mais capelinhas criarem, mantenham isto nos serviços de medicina. Quanto mais integrados estiverem os serviços, mais fácil é a gestão de recursos humanos. Quanto mais autonomizarem os serviços, mais difícil se torna gerir isto de uma forma integrada. E, finalmente, a integração de cuidados. De facto, a integração de cuidados é a grande reforma que se pode fazer hoje no sistema de saúde. Não é a reforma dos cuidados primários, não é dos cuidados continuados, não é dos cuidados hospitalares, é a interação entre todos estes setores, o setor social, os cuidados continuados, os cuidados paliativos. Pela primeira vez, este Ministério pegou no tema, de uma forma que eu gostava que fosse muito mais intensa, muito mais assumida na contratualização, para não acontecer aquilo que aconteceu no Belvides, que é que sai uma equipe e depois as coisas pioram. Isto tem que ficar na matriz dos próprios hospital e do próprio sistema, mas não podemos continuar a tratar os doentes crónicos como temos tratado até agora, desta forma fragmentada, proativa, episódica, baseada nas urgências.
Nós sabemos isto e nós estamos a avançar com isto, independentemente do Ministério ou não. Isto está a nascer nos serviços de medicina e nos hospitais, com colaboração das administrações, está a nascer em São Francisco Xavier, está a nascer na unidade local de Matosinhos, está a nascer no litoral alentejano, está a nascer porque nós sentimos necessidade disto. E isto é uma das soluções e uma das ênfases, conforme aqui foi dito, para a solução deste problema. Eu penso que o problema, e todos, enfim, já foi aqui muito falado, o problema da procura inadequada das urgências é multifatorial. Logo, exige múltiplas respostas. O ACES Almada Seixal e o Hospital Garcia de Horta partilham a visão que uma das respostas passa pela continuidade e partilha de cuidados e também pela partilha de recursos. Eu gostaria de dar aqui 3 exemplos, um positivo e 2, não lhe vou chamar negativos, mas menos positivos, desta integração. O positivo diz respeito à partilha de recursos no desenvolvimento da identificação de doentes multi-utilizadores. É uma experiência que o Dr. Luís Campos também tem. Nós iniciámos esse trabalho e com 2 equipas que no fundo partilham este trabalho, conseguimos identificar os multi-utilizadores, tanto e curiosamente que são multi-utilizadores dos cuidados de saúde primários e também do hospital. E portanto criámos uma equipa que estabelece um plano de cuidados integrados e que de alguma maneira estabelece, digamos que uma pessoa que orienta cada um destes utentes que é identificado. Digamos que este projeto iniciou-se há cerca de 6 meses, os resultados são bastante animadores e, portanto, temos vindo a conseguir resolver parte, enfim, da procura excessiva, tanto nos cuidados de saúde primários quanto no Hospital Garcia de Horta. O segundo exemplo, e menos positivo, tem a ver com o desenvolvimento da hospitalização domiciliária do Garcia de Horta. Leia-se, o sucesso é tremendo, mas o hospital pretende alargar o projeto e com isso aumentar a capacidade de resposta e este problema já foi aqui identificado. E o que é que acontece? O que acontece é que pretendia uma maior resolutividade através da hospitalização domiciliária, transferindo mais rapidamente para os cuidados de saúde primários, nomeadamente para as SCIs, os seus utentes. O que acontece é que isso não está a acontecer. E discutindo eu e o Dr. Ferro, e, enfim, o Conselho Clínico do Hospital e do ACES, tentámos procurar identificar onde é que estava o problema. E o problema, enfim, à partida achamos que está no próprio Hospital Garcia de Horta. E porquê? Porque o Hospital Garcia de Horta tem uma equipa de cuidados continuados do próprio hospital e, enfim, interfere um pouco na missão dos cuidados de saúde primários. Como esta equipa quer manter a sua atividade, digamos assim, não transfere de forma tão efetiva estes utentes para as SCIs. O que acontece é que as nossas 2 SCIs têm uma ocupação neste momento a 60% e, portanto, com capacidade mais que suficiente para receber utentes da hospitalização domiciliária e também do próprio hospital, da própria urgência, perdão, e isso não está a acontecer. Enfim, já estamos a elaborar um plano para, de alguma maneira, resolver este problema. Portanto, estão a operar em conjunto, a cooperar, não é? Exatamente. O terceiro problema, menos positivo, tem a ver com um serviço que foi criado pelo Hospital Garcia de Horta, em articulação connosco, que é o serviço de verdes e azuis. E qual era o objetivo? O objetivo era, no fundo, criar uma estrutura autónoma, e ela é autónoma face ao funcionamento e espaço físico da própria urgência, que atenderia todos os utentes que fossem triados pelo Manchester com essa prioridade, azuis e verdes. E o compromisso dos médicos que ali trabalhavam era não prescreverem nem meios complementares de diagnóstico,
nem, enfim, com alguma reserva, como é evidente, nem medicação, e referenciar esses utentes para os cuidados de saúde primários. Termino já. Acontece que a nossa responsabilidade aí era marcar uma consulta para esses utentes no prazo máximo de 5 dias. Obviamente que esses utentes tinham que ser identificados como utentes com médico de família. No início as coisas correram bem, depois os médicos do hospital começaram, de forma indiscriminada, a mandar os utentes para os cuidados de saúde primários sem verificarem da disponibilidade que nós tínhamos para os atender, se tinham ou não tinham equipa de família. E o problema agudizou-se, deixou de funcionar. E neste momento o Hospital Garcia de Horta tem 50% de azuis e verdes. De facto, há aqui coisas muito engraçadas. Por um lado, não podemos ter a mesma abordagem para todo lado. Eu não tenho problemas de azuis e verdes. Eu tenho no meu centro hospitalar 20%, pouco mais de 20% de azuis e verdes. Portanto, a relação com os ACES e o funcionamento dos ACES é boa e, portanto, não me ouvirão, enquanto Presidente do Conselho de Administração, a fazer queixas dos ACES. Portanto, os ACES funcionam, dão resposta àquilo que é o trabalho, supostamente, para eles. O que é que nós temos? Temos cerca de 250 doentes internados em medicina, tenho 21 internistas, 3 dos quais não fazem urgência, e tenho que cobrir 2 urgências, uma urgência em Penafiel e outra urgência básica em Amarante, e, portanto, não tenho capacidade de dar resposta. Os internistas... Então a tua pergunta será? A minha pergunta é como é que eu consigo resolver um problema que não é só dos cuidados primários, é claramente um problema de adequação de recursos, apesar de, no concurso atual, ter sido o melhor serviço dotado com 7 vagas, que espero que elas sejam todas preenchidas, mas, de facto, os problemas não são todos iguais em todo lado e é bom que se olhe para cada situação em particular. Eu diria que, saudando a iniciativa da Associação dos Administradores Hospitalares, que a intervenção do Xavier Corbelha, para mim pessoalmente, fez com que este fim de semana já esteja ganho. A riqueza dos contributos que aqui nos deixou. Eu realçava 3 coisas e com uma delas deixava a pergunta. Primeira, aquilo que o Xavier disse, que é fácil encontrarmos boas razões para os nossos problemas nos outros, mas o importante é nós vermos o que é que podemos fazer nós próprios para melhorar a situação. E foi magnífico aquilo que nos trouxe das iniciativas levadas a cabo no hospital que geriu. A segunda coisa que disse foi que, e com isso disse a segunda coisa, que apresentou-nos aqui um conjunto de boas ideias, boas iniciativas que foram capazes de produzir resultados. E a terceira ideia, e com isso deixo a pergunta, foi que teve uma equipa enfocada nesses projetos e nesses objetivos, multidisciplinar e transversal ao hospital. E depois deixo então a pergunta. É possível identificarmos bem os problemas, termos boas ideias para pôr os problemas e termos boas equipas e se fizermos isso tudo, dá resultados. Mostrou-nos os resultados. Mas mudando as equipas, mesmo que os problemas sejam os mesmos, mesmo que os atores que estão no terreno sejam os mesmos, os resultados podem ser diferentes. E a pergunta que lhe deixo é, porque fez bem, identificou bem e fez bem durante algum tempo e produziu resultados, os resultados deixaram de acontecer com as mesmas pessoas, porque não mudaram de certeza o quadro de médicos e de enfermeiros e de técnicos, porque é que mudou e porque é que houve uma diferença tão grande de resultados? Há um autor, Henrique Shaw, que diz que quem mais se queixa nos sistemas de saúde não são os doentes, são os profissionais. E, portanto, convém que tenhamos aqui algumas razoabilidades nas análises que fazemos, por muito perfeitas que sejam e tecnicamente corretas, mas são comportamentalmente quase sempre desligadas da realidade. E a pergunta é simples. Tendo em conta que se caminha para uma descentralização, nova fase, em que parece que vai haver algumas etapas em que a saúde está envolvida, qual acham que são os elementos, os contributos que pode dar o poder local às autarquias para resolver estes problemas? El liderazgo es importante. El liderazgo es importante. La empatía del líder es importante.
mi preocupación ha sido esta durante mucho tiempo. Me he movido por diferentes hospitales y no he conseguido yo los mismos resultados con las mismas ideas, yo mismo. Yo en Belviche he tenido estos resultados, en un hospital similar en Barcelona no he tenido los mismos resultados. Entonces, yo creo que aquí es un poco el benchmarking que nosotros podemos hacer, es ir identificando aquellas prácticas que claramente van consiguiendo mayor éxito y el liderazgo es, entre comillas, menos importante, aunque siempre lo es. Entonces, si tú estableces una política de alternativas a la hospitalización, parece claro que algunos pacientes que ingresaban y ahora no ingresarán es una buena cosa. Ahora, si los facultativos, los profesionales que lideran la hospitalización a domicilio o una unidad de diagnóstico rápido, una unidad de diagnóstico rápido es una unidad ambulatoria. Si veo un paciente con adenopatías y lo ingreso, desde esta unidad no estoy haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, yo para mí es seguir confiando que el liderazgo es importante, formarnos en competencias a nuestros líderes de gestionar cambio, change management, liderazgo de equipo, es importante, tener instrumentos lean es importante, el líder por eso tiene este rol, pero sí que también es verdad que los resultados poco a poco, como en medicina, como en muchos sectores, se pueden tener un conseguimiento muy notable sin depender absolutamente del líder. Entonces, para mí es copiar uno de otros, adaptar y de alguna forma tener evidencia de que los instrumentos que vamos aplicando los podamos compartir. No puedo hacer otra explicación. El liderazgo es importante, pero también la evidencia de que una hospitalización a domicilio o una afrontar social y sanitario juntos es la vía. Tenemos que creer en ellas y confiar en que hay un día que esta evidencia va llegando y se consigue. Se calhar o que havia que fazer é concentrar na organização e gestão, definindo objetivos de qualidade, de tempo de resposta e eficiência, medindo-os e assegurando que os resultados são bons, e também concentrar na articulação à alta, não é? E com isso, portanto, beneficiar não só os doentes, mas também o próprio hospital. No que diz respeito à mudança de equipas e à mudança de resultados, eu acho que isso acho que aí aplicava um bocadinho não apenas de governação clínica, mas também de gestão, isto é, nós quando conseguimos melhores resultados com uma determinada organização e gestão, temos de ter sempre a preocupação de congelar essa mudança. Congelar como? Congelar definindo procedimentos e integrando no próprio sistema de qualidade, definindo um conjunto de objetivos e metas, tendo um sistema de valores e também de incentivos que permita que se mantenham essas boas práticas e continuar fazendo isto. A necessidade do que foi identificado, do envolvimento de todos e do envolvimento particularmente multidisciplinar, que é preciso, que é fundamental. Nós só conseguimos dar respostas complexas com equipas que saibam responder a esta complexidade e a diferentes visões. O envolvimento do poder local e das outras respostas, já percebemos todos também que as questões não são só saúde e que se influenciam mutuamente. E, portanto, necessariamente estas equipas têm que sair das portas do hospital. Depois, cada vez que nós encontramos uma solução para um problema, nós desequilibramos outras coisas, mudamos o problema e mudamos o contexto. E, portanto, não há as mesmas soluções no tempo. Aquilo que eu entendi da comunicação do Xavier é que, em determinada altura, revêem-se outra vez as questões porque o contexto necessariamente mudou e, portanto, temos que nos reinventar no dia-a-dia. Portanto, respondemos a uns, aparecem outros e os problemas são diferentes, eles não acabam. Senão também não estaríamos aqui seguramente. De facto, em Portugal, nós olhamos pouco para a variabilidade. E aprendemos pouco com as boas práticas e com as coisas que resultam bem num sítio, assim como somos muito displicentes em relação a quem sistematicamente procede mal e tem um mau desempenho. E não fazemos nada em relação a isso. E, portanto, escondemos debaixo do tapete.
Se de facto tem 20% ou 30% de doentes verdes, a gente tem que perceber o que é que está a funcionar bem para implementarmos nos nossos hospitais, porque a gente não consegue baixar dos 40% a 50%. No São Francisco Xavier, no Xeló, nós temos uma experiência, por exemplo, que de alguma forma resolve o problema dos verdes e azuis. No meio dos anos 90, nós separamos o fluxo dos verdes e azuis dos outros, dos amarelos, laranjas, e com isso reduzimos muito o tempo de espera. Porquê? Primeiro, pomos outras equipes a ver os verdes e azuis, portanto não misturamos fluxo, pessoas mais adequadas, mesmo médicos de medicina geral e familiar, mas que têm acesso aos especialistas e aos exames. Se houver um doente mal triado, está adjacente ao serviço de urgência e pode recorrer ao serviço de urgência. E cria um fast track para estes doentes, que muitos deles não precisam de estar 8 ou 9, 10 horas, que é a lógica da triagem em Manchester, que é penalizar estes doentes com longos tempos de espera, esperando que eles não vão lá. Já se viu há 15 anos que isto não resulta. Portanto, eles só precisam têm gastroenterite, têm uma amigdalite, têm um lumbago, só precisam de uma prescrição e vão-se embora. Não precisam de raio-x nem ver um especialista. Portanto, pomos estes doentes rapidamente fora do serviço de urgência. Segundo, o Dr. Delfim queixou-se aqui de como é que pomos internistas a dialogar quando ele tem um problema específico no seu hospital. Eu não me queixei. O meu caro amigo é que está a dar evidência a uma realidade. Eu sei. Pronto, eu não vou falar de problema mas específico, mas há modelos hospitalares que criam barreiras para esta cooperação. Este modelo hospitalar dividido em silos, onde os diretores são donos das camas, dificulta muito a cooperação. Claro. Devia haver uma separação entre doentes programados e urgentes, e acabou. Eu cantava no Hammersmith, que em 86 tem um hospital mil e tal camas. O doente era internado na primeira cama que estivesse vaga. Cada vez que passávamos visita, percorríamos o hospital inteiro. Era uma gestão comum de camas até à última consequência. E este é o espírito que tem que ser introduzido. Finalmente, o problema das contratações. Eu acho que tem que ser devolvidos aos hospitais novamente a autonomia de gestão e a capacidade de gerir e encontrar alternativas fora do hospital para os casos sociais e contratar as pessoas que precisam, responsabilizar as administrações, mas dar-lhe instrumentos de... Isto tudo centralizado, ainda por cima não é centralizado no Ministério da Saúde, é centralizado no Ministério das Finanças, está a criar rupturas gravíssimas. Rupturas gravíssimas que afetam os hospitais, mas afetam muito os médicos, mas também afetam muitas outras classes profissionais que são fundamentais para que tudo isto resolva, isto funcione bem. As assistentes sociais, os auxiliares da ação médica, etc. Tudo isso, isto é uma equipe que, se há um elo que se parte, tudo passa a funcionar mal. Portanto, há que devolver a autonomia de gestão e instrumento de gestão aos hospitais. Não sei se a descentralização da competência dos cuidados de saúde primários para a esfera das autarquias é a solução. Não sei se é. O Acés Almada Seixal, para dar um exemplo... Espero que nunca façam isso, que isso é destruição do Serviço Nacional de Saúde. Quando passarem os cuidados primários para as autarquias, acabou o Serviço Nacional de Saúde. Só para... Muito bem. Só para situar, o Acés Almada Seixal serve uma população de 340 mil habitantes, tem um orçamento à volta nós não sabemos muito bem, mas anda à volta dos 80 milhões de euros e nós gerimos para aí 0,1% desse orçamento. Pois. E, portanto, ficamos eternamente à espera que nos comprem tudo e mais alguma coisa. Já não falo de computadores, porque isso nem as ARS já conseguem comprar, nem contratar. Mas, de facto, a nossa capacidade de gestão é muito, muito limitada. E, portanto, eu diria que, se calhar, a solução passaria por alguma autonomia aos cuidados. Muito obrigado, Luís. E eu atrevia-me só, em 20 segundos, deixar aqui uma citação
por vezes é atribuído ao Papa Francisco, mas não é. É um provérbio hindu. Os rios não bebem a própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha só para si mesmo, as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é a regra da natureza. Viver para os outros é a regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é ainda muito melhor quando os outros estão felizes por nossa causa. E é esse o nosso papel para com os nossos doentes e para com a população que servimos. Muito obrigado.